dia, sou o professor Everson, vamos para mais uma aula de comunicação de marketing. E aí, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo certo? Estamos ouvindo, sim, professor. Obrigado. Prof, faltou muitos alunos hoje aí também? Não, hoje faltou. Essa sala é pequena, faltou um, dois, três, quatro, seis só. Ah, beleza. Pessoal, eu vou fazer o seguinte hoje. Eu vou fazer uma mini revisãozinha do conteúdo que a gente viu da aula passada, para a gente fazer a recuperação das notas dessa primeira parcial. É, Aí eu vou falar um pouco mais sobre brand para vocês, né, e posicionamento de marca. E aí, logo em seguida, daí vocês vão começar a fazer a recuperação, que é responder sobre esse tema. Tá ok? Desculpa, desculpa, desculpa. Eu já vou colocar aqui. Professor, a recuperação é obrigatória para todo mundo, né? Isso, porque assim, caso falte a nota em alguma outra atividade posterior a essa que a gente fez, eu posso usar essa nota de recuperação como compensação. Pessoal, então, refalando novamente um pouco para vocês sobre o que é brand e posicionamento de marca, né? É, Então, o que é posicionamento de marca? Alguém sabe me falar? Vamos lá. Hoje a aula vai ser um pouco mais dialogada, justamente porque eu quero saber o que vocês sabem sobre esse conteúdo. Então, vamos lá. O que é posicionamento de marca, pessoal? Podem escrever também no chat. Eu vou começar a chamar pelo nome para responder, se não começarem a responder. Pessoal, vamos lá, vamos acordar quem está dormindo aí e vamos responder o professor. O que é posicionamento de marca, pessoal? É como a marca se comporta no mercado. Boa, Luan. Então, basicamente, posicionamento de marca é como a marca quer ser vista dentro do mercado, né? Então, isso aí é importante justamente para para a gente se posicionar, né? Para a marca se posicionar na forma mais altruísta e imperativa possível frente às outras concorrentes, né? Alguém lembra qual que é a diferença de brand e marketing? Isso aí é fácil, gente. Alguém lembra? Brand é a identidade. Isso mesmo, Maria Eduarda. Mais alguém? E a diferença entre um e outro? Já que o brand é a identidade da marca, né? Ele cria aquela identidade da marca, ele faz a gestão estratégica para criar a identidade da marca e posteriormente a marca ter um posicionamento dentro do mercado. E qual que é a diferença entre o brand e o marketing em si? Marketing é o que promove ela, muito bem. Então, assim, o marketing ele vai fazer uma gestão estratégica completa da empresa. Ele não vai fazer só uma gestão estratégica do brand, da marca, né? Ele vai fazer uma gestão completa, ou seja, você vai fazer um briefing, vai fazer uma análise de mercado, vai fazer a segmentação do mercado, entender o público-alvo, ver a viabilidade de lançamento de produto, para daí, quando chegar na marca, ver qual que é a diferença de um e outro. E o conceito de posicionamento de marca. Então, basicamente, posicionamento de marca é, como o Lua falou, é como a marca deseja ser percebida pelo público-alvo, né? E ela está associada a algumas coisas. Alguém sabe me dizer qual que é a associação que tem é, com relação ao posicionamento de marca? Lembra que eu usei o exemplo da garrafinha de água? Alguém lembra?
E aí, gente? O posicionamento de marca, ele está associado a alguns, a associação de algumas coisas. Alguém lembra? Eu usei um exemplo de uma garrafinha de água para vocês, que eu peguei e disse, ó, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí? Ninguém lembra? Tá. Então, basicamente, a posicionamento de marca ele está associado a alguns valores, atributos e diferenciais. Então, agora eu quero que alguém me diga qual que é o diferencial de um celular iPhone. Vamos lá. Qual que é o diferencial de um celular iPhone? A câmera, que mais? A qualidade, formato, design, né, Maria Eduarda? Os emojis. Isso também. Mas ó, isso aí é um diferencial, a questão dos emojis. Mas os emojis muitas vezes você tem que comprar, não tem? A maçã. A maçã é a marca, né? Muito bom, Lua. O status, quer dizer, o diferencial, o status é um dos diferenciais, né, principais da marca. Porque assim, quem tem um iPhone, a marca produz aquilo, né? Que quem tem um iPhone tem um status melhor. Obviamente que tem, né? Apesar que eu já vi gente bem pobre comprando iPhone. Isso também não é desmerecer ninguém também, né? Porque eu acho que todo mundo tem direito de ter um produto de qualidade. É, além dos valores, a gente tem os atributos. Agora, alguém pode me falar? Eu sou duro igual pedra e tenho. Aí, ó, viu? Então, alguém pode me dizer agora um atributo do iPhone? A gente viu o diferencial, que era a questão do status, a questão da marca, a questão da câmera. Agora, qual que é o diferencial dele? Quer dizer, um atributo dele que o elege para esse posicionamento de destaque no mercado. E aí, alguém lembra algum atributo? O carregador e a aparência, o preço. O preço, Maria, normalmente seria um diferencial. Atributo é o que está inserido de melhor nele, certo? Então, por exemplo, a bateria do iPhone é durável? Não? Ixi, então é um desatributo, não funciona. Tá, eu pergunto isso porque eu não tenho iPhone, gente. Eu ainda não cheguei nesse patamar. Tipo do Felipe, tipo da Maria Eduarda. É, vamos lá. Atributo, alguém lembra o que pode ser? Alguém pode me dar um exemplo? A cor isso aí, Maria. Laranja, exato. O iPhone 17 é um novo iPhone que eles lançaram e a cor dele é laranja. Isso aí é um atributo, certo? Então, assim, é um atributo que é. Ah, o Arthur também tem. Bagulho. Beleza. Tá. Isso daí também é um atributo. Então, assim, a gente pode dizer então que o iPhone ele tem os diferenciais com a questão do status, a questão dos emojis, a questão de outras coisas que vocês falaram ali anteriormente. Agora, um atributo que a gente pode utilizar, a qualidade, né? Isso aí também. Um atributo que a gente pode utilizar é a qualidade, a cor que ele vem, né? Que é uma cor diferenciada, que facilita no assalto da pessoa que estiver na rua. Porque aquele laranja lá. Eu vou ser bem sincero, gente. Eu achei muito estranho. Teve gente que achou bonito, mas sei lá, eu acho que os tons mais sóbrios são mais bonitos do que um tom tão chamativo. Então, continuando. E a gente também tem a questão da marca que tem os valores, certo?
Então, alguém pode me citar algum valor de alguma marca que vocês conheçam? Por exemplo, lembrando que valores envolve a questão das crenças, a questão da, de como a marca ou a empresa gosta de ser percebida dentro do mercado, vista pelo cliente, né? Alguém sabe me informar alguma marca com um valor assim que vocês se identificam? Lembra que eu dei alguns exemplos, tipo Coca-Cola, a Dove, muito bem, Maria. Alguém mais? Fala sobre as mulheres. Exato. A Dove, ela promove essa questão e criou muito engajamento justamente porque ela promove não somente um tipo de mulher, né? Que é aquela mulher padrão que o mercado propõe pra gente. Ela insere todas, e todos os tipos. E tá tudo bem você ser daquele jeito. É, mas tem outras marcas que eu tinha falado, alguém sabe? E aí? Nike, muito bem, Evelyn. Que mais? Qual mais eu tinha falado? Tem uma bem famosa que eu acabei de citar. A Coca. Os valores da Coca, eles estão intrínsecos com a sociedade mundial, não é nem sociedade brasileira. E agora me digam o porquê. Por que, que vocês acham que os valores da Coca estão tão intrínsecos com a sociedade, com a família mundial? Conexão emocional. Muito bem, Luan. E isso é uma das questões que a marca promove. E isso é importante, a emoção, conectar a emoção com o público, né? Lembrando que a Coca sabe fazer isso muito bem. A gente sabe que. É... isso aí, Maria. É, mas lembrando que a Coca, ela é um produto que a gente costuma. Claro, hoje em dia existe produtos tão bom quanto a Coca, né? Dentro do segmento dela. Por exemplo, alguém aí vocês tomam Cine também? Não conhece Cine? Ou conhece? Não? Vocês nunca ouviram falar do Cine? Refrigerante Cine? Capaz, gente. Eles não chegaram aí que. Nossa, que doido. Aqui nós temos a tubaína. Ah, Tubaína. É que aqui em Curitiba a gente tem o refrigerante Cine. Não sei se já ouviram falar, nunca ouviram, né? Não. Rodrigo, você consegue colocar uma imagem do Cine pra mim, por gentileza? Então, o refrigerante Cine é uma marca que ela é paranaense, curitibana, basicamente, né? E ela só se encontra aqui no Paraná. Tanto que teve um amigo meu que é carioca, que estava aqui em Curitiba, ele ficou lá em casa uns dias, e aí eu comprei o Cine pra ele tomar. Aí ele disse assim, cara, é melhor que Coca-Cola. Isso, tem até rosa, Camille. Aí eu peguei tanto que ele comprou um fardinho de Cine laranjinha pra levar pra casa dele. Ó, esse daí que é o refrigerante Cine. Aí tem o de Guaraná, mas tem o de abacaxi, agora tem o de maçã verde também, que é uma delícia. E tem o Cine laranjinha. Ah, desculpa, professora. Agora com o rótulo eu lembrei. Quando o rótulo tá grossa, sempre tem com refrigerante. Então, Né? esse refrigerante Cine é de uma empresa paranaense. E tem alguns sabores dele que é muito bom. O Cine Gengibirra, se vocês quiserem, eu vou dar uma dica de receita aí pra vocês. Se vocês encontrarem, não sei se vocês já sabem o que é gengibirra, né? É gengibre. É como se fosse, é um refrigerante de gengibre. E aí vocês peguem esse refrigerante aí e misturem com vários tipos de frutas pra fazer tipo uma sangria, assim, sabe? E coloquem um pouquinho, coloquem metade desse refrigerante e a outra metade de suco de laranja. E com várias frutas dentro. Nossa, ficou uma delícia. Voltando pra aula, é,
Esse Cine Laranja, então ele é uma marca que é forte aqui nessa região que eu moro. Ah, lembrou o Refri Garoto. Esse daí eu já vi também, tem aqui em Curitiba também. Então, essa é uma marca que é forte aqui em Curitiba e que às vezes ele tem alguns sabores que são tão bons quanto a Coca, porém o referencial que a gente sempre tem de refrigerante vai ser a Coca-Cola. Certo? E a Coca-Cola também contribui para aquela questão emocional, porque envolve família, festa, envolve momentos tristes também. Por exemplo, se você estiver num enterro, num velório, além do café, eles vão servir uma coca de refrigerante também. Então, assim, a Coca está muito atribuída a essa questão familiar e essa questão dos eventos que acontecem dentro da família. Por isso que ela envolve aquela questão emocional. Então, a Coca-Cola conseguiu fazer muito bem isso. Então, como a gente já falou sobre esses valores, essas coisas, a gente já falou também alguns exemplos. Agora eu quero saber alguns exemplos de posicionamento de marca. Eu coloquei aqui a Apple, a Coca e a Nubank, mas tem alguns outros exemplos. Alguém pode me dizer alguma outra marca que é exemplo de posicionamento do mercado? A primeira marca mais influente em algum segmento aleatório que vem na cabeça de vocês. Vamos lá. Todd. Todd. Essa é uma discussão bem legal. Muito bom, Maria. A Tim ou Nescau? Quem prefere Todd e quem prefere Nescau? Alguém. Vamos ver qual que é a maioria. Nescau, a Evelyn. A Maria prefere Todd, Luan Todd. Eu já digo a minha opinião. Vamos lá. A Isabelle prefere Nescau, a Giovana Nescau. Quem mais? Todd ou Nescau? Café. Vocês sabiam que eu não gostava de café? Tô aprendendo a tomar café aqui no estúdio escola, gente. Eu tomo muito café aqui. Mas continuando. Todd, tá? Todd porque é o nome do meu cachorro. Aprendi a tomar café com a coca no café. Muito bom. Todd. Bom, a gente vê que aí a maioria da preferência do pessoal é pelo Todd. E existe uma questão dentro do mercado para quem que é a marca referência dentro do mercado para chocolatado, né? É, eu particularmente também gosto mais de Todd, porém a marca referência dentro do mercado é o Nescau. Apesar do Todd ser uma marca que é muito mais velha que o Nescau, porém a Nestlé ela soube posicionar o Nescau e associar o Nescau a vários tipos de receita. E isso fez com que a marca se identificasse no mercado como o melhor achocolatado. Então, isso foi uma coisa que realmente. E por isso que o Nescau ele é um pouco mais forte que o Toddy. Porque o Nescau ele é ingrediente de várias receitas é, que são feitas. Por exemplo, mousse, é, o próprio brigadeiro, né? Então vamos de Nesquik mesmo. Ô, professor, Ah, você já tomou Coca-Cola café, professor? sabe que eu nunca tomei Coca-Cola café? Eu tomei Coca-Cola cereja já. Mas o café não. Café é bom demais. Recomendo tomar. Eu vou procurar para poder ver se ainda tem para vender. Nesse café. Olha aí, ó. Olha aí, ó, a Nestlé aparecendo novamente, né? O Nescafé é da Nestlé, gente. Então assim, por isso a marca Nestlé associou essa outra marca que é dela, que é o Nescau, a vários tipos de receitas. Milka, mas isso daí é um chocolate topzinho, né, Maria? O Milka é, tipo, todo poderoso ali dentro dos chocolates.
Exato, e é caro. Mas assim, eu acho que é aquela questão, né, do custo-benefício, lembra que a gente já falou sobre isso? Custo-benefício de algumas coisas vale a pena. Às vezes, eu não tenho dó de pagar caro por uma coisa que é gostosa e boa. Claro, desde que me satisfaça, né? Eu não vou lá num restaurante para comer um negocinho desse tamanho e pagar R$ 500. Eu prefiro comer bem e pagar caro do que pagar caro e comer pouco. Daí não. É, então, assim, voltando lá com relação à marca, né? Então, o Nescafé, o Nescau, ele é mais forte no mercado que o Toddy. Porém, o Toddy ainda bate de frente com ele, né? Dentro do segmento e tudo mais. Só que, assim, o Toddy, ele peca nessa questão da marca justamente porque ele não está investindo muito nesse negócio do posicionamento da identidade dele no mercado. Alguém lembra alguma campanha do Toddy dentro do mercado? A última mais recente? Apesar que, assim, hoje em dia a gente não vê mais tanto também televisão, né? A TV aberta. Quem ainda assiste TV aberta aí? Alguém assiste? A Maria Eduarda assiste, mais alguém? Assiste TV aberta? A sua sogra assiste. Geralmente, hoje em dia a TV aberta ela tá muito mais associada a pessoas que são mais velhas, né? Do que o público jovem. O público jovem, ele tá mais indo para a linha dos streamings ou para as redes sociais. Você assiste, professora Selma, TV aberta ainda? Tá. Ô, professor, só um pouquinho, eu tava colocando aqui no áudio o dedinho. Professor, não, nem, falar a verdade, eu acho que a gente nem liga a televisão em casa. Você acredita? Não tem essa. Tudo que é filme, as coisas, ou a gente assiste pelo celular, ou... Não tem muito costume, ainda mais televisão aberta. Então, a gente vê que a gente está vivendo num mundo tão atípico, né? Que antigamente a TV aberta ela fazia parte da nossa realidade durante o jantar, durante o almoço, durante o café da manhã. Eu ainda ligo a minha televisão 5 horas da manhã, na hora que eu acordo, para poder ver as notícias. Mas isso é por uma questão profissional. É mais por obrigação. Porque, assim, como geógrafo e como profissional de marketing, a gente tem que saber e tem que estar dentro das atualidades. Agora, essa relação de a gente não poder mais assistir a TV aberta caiu muito na questão de vários produtos. Um exemplo deles é o Todd. Porque antes a gente via várias propagandas do Todd na televisão aberta, né? Alguém lembra a propaganda das vaquinhas lá do Todd? Ó, agora tem um outro modelo de Todd, que é o Todd Protein. Ele está entrando em um outro segmento, que é a de proteína para musculação, é isso? É de proteína para musculação. Então, assim, é um segmento diferente do Nescau, do achocolatado. Olha aí, ó. Eu evidenciando o achocolatado Nescau de volta. É um segmento diferente do achocolatado. E eles estão tentando diversificar. Porém, é um perfil e um público-alvo completamente diferente do que eles tinham. Porque o perfil e público-alvo que eles tinham anteriormente é o quê? O, o, o público jovem, as crianças. Eu acho que o que eles perderam a mão é criar essa identidade e levar a questão da nostalgia. Porque o Todd me traz nostalgia, me remete à nostalgia, né? Aquela questão de você tomar quando era criança o Todd. Apesar que nem sempre eu tinha dinheiro para comprar Todd quando eu era criança. Ai, desculpa. Continuando então. Então agora a gente colocou alguns exemplos de posicionamento de mercado, a gente falou alguns exemplos desses posicionamentos. Lembrando que o Todd, com essa nova versão dele ali, ele está fazendo um reposicionamento de mercado. Ele está revendo a identidade dele dentro do mercado e está entrando em um novo segmento. Então isso é uma coisa que a gente conseguiu, que dá para discutir bem. E qual que é a importância do posicionamento do mercado? Alguém sabe me dizer? A importância do segmento de mercado, do posicionamento de mercado.
Vamos lá, gente. Fidelizar clientes, muito bem, Luan. O que mais? E como que é feita essa fidelização do cliente? Alguém sabe? Exclusividade. Essa questão da exclusividade é como se fosse a diferenciação dele no mercado. Aí entra a questão do iPhone. O que mais? Alguém tinha falado hoje mais cedo com relação à Coca-Cola, a questão é qual que era? Emocional, muito bem, Luan. Então, assim, existe uma conexão emocional com o consumidor. Isso também é uma importância do posicionamento. E a criação de valor a longo prazo. Que daí entra, no caso ali, a questão da fidelização do cliente, né? Você criar um valor dentro do mercado e ganhar uma identidade frente ao público-alvo gera todo esse diferencial dentro do mercado, gera uma conexão emocional com o cliente e, consequentemente, a fidelização dele. Certo? Então, alguém sabe me dizer quais são as estratégias de posicionamento? Alguém lembra? São 3 que eu passei para vocês. Aí eu usei alguns exemplos, é, como lojas como Magazine Luiza. Aí eu usei o exemplo aparência? Não. É, usei exemplos como BMW, Rolex, é, Ferrari. Usei exemplos sobre o Red Bull, que patrocina vários eventos, a Harley Davidson. Não é segurança também, Maria? Ah, não, Pedro. Não é posicionamento em pé, deitado ou sentado. Qualidade, preço e benefício. Tem, muito bem, tem qualidade, tem preço, falta só outro. E aí? Não? Diferencial e concorrência. Também não, Maria. Vamos lá. Por preço. Alguém pode me dar um exemplo? Alguém lembra das estratégias por preço? Alguém pode me dar um exemplo? Alguém lembra de algum exemplo dessas estratégias por preço? Vixe. Tá. Vamos ver. Quais são as lojas de eletrodomésticos que fazem as maiores promoções por preço aí na região de vocês? Magazine, que mais? Qual mais? Loja 100, Americanas, Kabum. Kabum? Nunca ouvi falar dessa loja. Já ouviu? Nunca vi. Avan. Então, essas lojas que vocês falaram aí, elas utilizam a estratégia por preço, certo? Então, Kabum é tipo LX. Nunca tinha ouvido. Nossa, agora que vocês falaram, eu nunca ouvi falar, gente. Eu vou procurar. Então, as lojas Colombo, muito bem, Arthur. Mais para Magazine Luiza. Entendi. É, Então, essas lojas que vocês falaram, eles fazem campanhas e promoções por preço, certo? Então, a estratégia deles é muitas vezes, e entre os concorrentes, né, a gente vê isso bem claramente, é sempre fazer uma guerra de preço dentro do mercado e eles não vendem muito pelo valor do preço, né? Claro, tem um limite, né, do valor que é estabelecido geralmente do produto, até porque se você fugir muito você não tem lucro, mas eles vendem mais pela quantidade que eles vendem, eles ganham mais pela quantidade que eles vendem do que pelo preço atual deles, certo? E qualidade.
Alguém sabe me dar algum exemplo de empresa que ou marca que utiliza qualidade? Samsung, o professor. O quê? Ah, beleza. Depois eu dou uma olhadinha. Obrigado, Pedro. A Nike. Ah, loja de equipamentos para PVC. Ah, entendi. A Coca. Lembrando, Maria Eduarda, que a Coca, com essa questão em relação ao preço, ela sofreu um pouco uma alteraçãozinha, né? Porque antigamente a Coca ela era barata. Então, ela teve uma questão ela levava mais essa questão do preço para ser vendida e reconhecida dentro do mercado. E hoje em dia, o preço da Coca, que a garrafa de 2 litros, você paga quase R$ 15, né? E aí entra a questão da qualidade. Eles já estão nesse patamar, né? Da qualidade. E é uma coisa de um produto tão que a gente vê todos os dias dentro do mercado, né? E ele mesmo assim ainda ele é acessível, apesar de ser caro. Então, por qualidade, a gente tem mais algumas marcas que a gente pode citar. Alguém lembra? Vamos lá. A Nestlé? Não, a Nestlé ainda ela entra por preço. A Nestlé ela é referência no mercado, mas ainda entra no quesito preço. Ah, a retornável é mais barata. Verdade. Mas mesmo assim, antes era 5, né? É, eu falei alguns exemplos para vocês na aula passada e até citei algumas nesse agora. Alguém gosta de relógio? Então, relógio, Pedro, quais são os melhores. Isso aí, Maria. Mas quais são os melhores Rolex? Os melhores relógios que tem no mercado? Alguém sabe me informar? Quais são os melhores relógios? Da Mormai. O da Mormai, eles são caros, mas não são tão caros ainda, tão exclusivos, tão de qualidade quanto, por exemplo, o Rolex. Mas teve um que teve até um. Ele ficou até envolvido numa das polêmicas com o governo anterior. É, Mondane. Eu já ouvi falar dessa marca, Felipe. Que é o Patek Philippe. Alguém já ouviu falar nessa marca? Ela é extremamente cara, vale quase milhões de reais, é muito caro mesmo essa marca. E ela se aproxima do Rolex, né? Já ouviu falar, Felipe? Então, ela se aproxima do Rolex. E aí o que acontece? É, ela é uma das marcas que vende qualidade e exclusividade, né? E também a gente pode citar algumas outras. Por exemplo, carro. Quais são os carros que são vendidos por qualidade? Alguém sabe me informar? Onde o preço é exorbitante. BMW, que mais? McLaren. Mas a McLaren não é patrocinadora, não é uma marca de carro, eu acho, né? É também? Ah, tá. A Ferrari. É que eu não vejo Chevrolet. Então, a Ford já é um carro mais popular. O Porsche, muito bem. O Civic, mas ainda se enquadra no carro popular. Jeep, muito bem. Você consegue colocar um Ford GT aí na tela? Mustang. O Mustang é um carro clássico, né? E também é essa questão da exclusividade. A BMW. Corvette. Esse aí foi longe, hein, Arthur?
Esse é o Ford GT? Meu Deus, parece o carro do Batman. É lindo, professor. Eu queria ter isso. Você vai ter um dia aí, Pedro. Pode ficar tranquilo. Você vai chegar lá. É, então, gente, essas marcas que vocês citaram, esses modelos que vocês citaram, inclusive a Ford, né? Agora, ela tá entrando num segmento que ela não era tão forte, que era na linha de qualidade, exclusividade, né? Porque qualidade a Ford Tech tem, né? Diferente, por exemplo, da Renault. É, e por estilo de vida, alguém pode me dizer alguma marca? Eu falei pra vocês algumas, mas e a gente viu até eu mostrei, foi pra turma de vocês que eu mostrei o vídeo, acho que não foi. Fusquinha. Olha, o Fusca era pau pra toda a obra, gente. Era só colocar água lá dentro do negócio dele e ter gasolina e ir embora. O Gol. Tá. Por estilo de vida, basicamente são aquelas empresas ou aquelas marcas que patrocinam alguns eventos, né? Que patrocinam alguns eventos, ou, por exemplo, que a pessoa tem tipo uma filosofia de vida de que depois de certo tempo trabalhado, tem um exemplo claro que é do meu cunhado. Ele trabalhou muitos anos como mecânico e o sonho dele era ter, por exemplo, uma Harley Davidson. E ele, durante muitos anos ele juntou dinheiro para comprar essa moto. Daí agora ele vive viajando com essa moto. Ele tem a garupa para minha cunhada e os dois vão embora. Então, assim, isso é uma filosofia de vida, um estilo de vida que ele quis criar depois de um tempo. Mas também existe não somente a Red Bull. Por exemplo, algumas marcas de bicicleta também patrocinam esse estilo de vida. Que daí é um estilo de vida mais aventureiro. É, mas a gente tem a Red Bull. Você consegue achar aquele vídeo novamente do. Esse daí. Pessoal, olhem esse vídeo. O cara quebrou o recorde mundial. O Mineirinho. Quebrou o recorde mundial de descida, não sei de quantos metros lá, com um skate. Quem que tava patrocinando? Olha ali no capacete dele. Nossa, eu não teria coragem. Nossa, que medo. Dá até vertigem só de olhar. Olha isso, quer ver? E parece que é tão simples. Eu visito Jesus. Mas, gente, é surreal, né? Esses patrocínios que essas empresas fazem. Por exemplo, a Red Bull patrocina bastante esporte, tanto skate, bicicleta. Lembra que eu falei, acho que eu cheguei a comentar com vocês. A Monster também faz muito bem, Evelyn. A Monster patrocina muito esses eventos também. A Red Bull, esses tempo atrás, estava na faculdade que eu trabalho à noite, distribuindo Red Bull para os estudantes. Então, assim, eles diversificam vários eventos, né? Mas essa desse vídeo aí eu fiquei, tipo, abismado. Então, continuando aqui a aula, nunca ganhei essa asas. Exato, o cara aquele lá que tava aqui descendo, tava querendo ganhar asas, já. Porque se ele tropeça ali em alguma coisa, já ganhava asas diretamente pro céu. A Mansão Maromba. Eu já ouvi falar que aqui Ai, como que é o nome da cidade? Mas era, né, de coisa, não era? Ah, eu já ouvi falar desse negócio. Aham. Acreditava naqueles anúncios. Tá, continuando. Vamos lá, só para finalizar, que daí na próxima, agora na segunda etapa da aula, vocês vão fazer a prova, tá? Qual que é o papel do público-alvo? Então, basicamente,
a gente tem a segmentação do mercado, né? E o que é segmentação de mercado, gente? O que é a segmentação de mercado? Dividir o mercado em grupos. Muito bem, Luan. Ajustar a comunicação e a percepção do cliente. Como é que é feito esse ajuste? Através do quê? E aí? Como é que a gente faz esse ajuste da comunicação? É do que você falou, professor? Como é que a gente faz um ajuste da comunicação do cliente, da comunicação e a percepção do cliente? Através do quê? Da confiança, tá. Isso aí é o que vai acontecer, Evelyn, após a gente fizer esse ajuste de comunicação. Anterior a isso, eu tenho que fazer o quê? Uma segmentação do mercado. Por isso que eu coloquei a segmentação primeiro. Então, anterior a isso, a gente faz a segmentação do mercado e a partir dessa segmentação a gente vai dividir esse público-alvo em vários grupos, né? E tentar e fazer as estratégias de comunicação e as estratégias de marketing direcionadas diretamente para aquele grupo específico do seu segmento. E aí você consegue ter uma confiabilidade melhor dentro do mercado, você consegue ter estratégias mais assertivas, que são direcionadas para esse grupo, né? E daí eu usei como exemplo a própria Netflix. Alguém já viu os memes da Netflix nas redes sociais? Tem vários, né? Então a gente costuma utilizar alguns segmentos, algumas estratégias para poder ganhar engajamento e ganhar evidência do mercado. A Netflix, nossa, a Netflix Brasil, ela tem um humor que é muito ácido, muito ácido. E é mais ácido ainda que a Netflix global. O Brasil ele tem uma qualidade muito boa para dublagem. O pessoal fala da dublagem brasileira em filmes, mas a dublagem brasileira, ela melhorou muito, muito, muito mesmo. E tem uma qualidade muito melhor e muito superior às vezes que a próprio áudio, o áudio original dos filmes, né? Alguém já assistiu As Branquelas em inglês e assistiu em português, para vocês verem? Então, tem uma diferença clara nas piadas e na dublagem, que a dublagem do Brasil ela é muito superior à original. E é isso que traz a graça do negócio. É muito diferente. Exatamente. Por exemplo, dublagem de anime. As dublagens dos animes do Brasil é muito, muito melhor. Se você for pegar comparar, por exemplo, a dublagem do Brasil e a dublagem de português do Portugal, você fica assim, tipo, ai, que sem graça de Portugal. E aí você vai assistir a dublagem brasileira, é muito melhor. Então, valorizem também os filmes dublados, gente. Eu não acho. Mas você acha engraçado porque eles usam outras palavras que a gente não tem na língua portuguesa brasileira. Mas se você for comparar a questão da dublagem com a dublagem de outros países, um exemplo de Portugal, que dá pra gente comparar português de Portugal, é muito diferente mesmo. É muito melhor a do Brasil, é muito superior. Exato, eles usam muitas palavras que a gente tem por palavrões. Por isso que daí acaba ficando engraçado, mas é engraçado pra gente. Mas quando você for ver a dublagem pra pessoa que é portuguesa, não acaba sendo tipo uma dublagem, sim. E a nossa não, eles colocam memes da atualidade, né? Ou memes até antigos, se você for pegar, né? Tá acabando, gente. Daí a gente já vai começar a recuperação. Então aqui eu falei pra vocês brand como conceito. E quais são os elementos do brand? Alguém lembra? É igual a dublagem de série coreana. Exatamente, Camille. Sistema de marcas. Sistema de marcas, Otávio. Não, é que, tipo assim, tem algo a ver com a marca. Tem uma coisa a ver com a marca que o primeiro deles que eu vou citar, já que o Otávio falou, que é a identidade visual. Mas tem outros três
que é levado junto com a empresa. Alguém sabe? Alguém lembra? Tá. Basicamente, os elementos do brand é identidade visual, missão, visão e valores, certo? E valores. É, Então, a gente tem identidade visual, que entra quais requisitos? Alguém sabe me informar? Eu coloquei como exemplo ali a foto do McDonald's, o logo da Logotipo, logotipo, que mais? cores, Cores, do ícone. os ícones, muito bem, Otávio. Então a gente tem como exemplo aqui a da identidade visual, o logotipo, as cores, a tipografia e os ícones. Não se preocupem que isso eu não vou pedir na recuperação agora, mas eu vou pedir também, mas tem uma questão sobre quais são os elementos do brand, tá? Então, o exemplo ali, a gente tem o McDonald's, né, com os arcos vermelhos, dourados e amarelo, mas eu trouxe outros exemplos também, que é o da Starbucks, que tem o verde da sereia, Associação à Comunidade Global e Sustentabilidade, aí tem o Nike Wash, que eu também trouxe como exemplo, né? Aí a gente tem a missão da marca, que seria a definição, que é uma definição que é o propósito imediato da empresa. Então, assim, a missão é uma coisa que está relacionada mais ao imediato, não a longo prazo. Então, no caso ali do Google, que é organizar e transformar as informações do mundo e torná-las acessíveis. Aí coloquei um outro exemplo que é de visão de marca, que é o da Tesla. Todo mundo conhece a Tesla, né? Conhecemos. O Pedro, ele é tipo expert em carro, então ia ficar até decepcionado se ele não tivesse ouvido falar na Tesla. Logicamente. O Elon Musk, ele tava muito em evidência, né? Principalmente com essa questão da relação dele com o governo, né, dos Estados Unidos e tudo mais. Então, assim, é difícil alguém não conhecer. Mas eu tenho uma pergunta de curiosidade. Vocês sabem quem foi o Tesla? Não a marca Tesla, a pessoa Tesla. Vocês sabem quem foi? Simplesmente um dos maiores cientistas da história, né? Exatamente, Luan. Inclusive, o Tesla foi um dos cientistas da história mais é, prejudicados, né? Com relação. Injustiçado, né? Injustiçado. Não tem nenhum. Exatamente. Hoje em dia que ele está tendo um maior reconhecimento. Mas frente à comunidade científica, ele foi bem injustiçado. Não, ele ficou pobre a vida inteira, né? Só foi reconhecido depois que morreu. Foi a mesma coisa, mas isso acontece com várias pessoas dentro da história, né? A gente pode ver, por exemplo, um exemplo clássico disso é o do Van Gogh, que as obras dele só foi ser reconhecida após a morte dele. A mesma coisa aconteceu agora com Tesla, que é um cientista que está dentro de uma área completamente diferente. Então a gente vê as injustiças, né, da vida. Só que, tipo. Como é que eu ia falar mesmo? Eu esqueci o que eu ia falar. Esquece. Depois você lembra e conta. Continuando, então a visão da marca é onde a empresa deseja chegar no futuro. E um exemplo da Tesla ali, né? Acelerar a transição para a energia sustentável. Lembrando que a Tesla ela está associada a várias outras marcas. Uma delas é a Starlink, né? Que é a outra empresa do Elon Musk que fornece internet para várias localidades. Alguém tem internet da Starlink? Eu acho que é mais no campo. Ninguém usa essa internet na cidade. Na verdade, a internet da Starlink ela estava em bastante evidência, né? Por ser uma internet que era fornecida por satélite e tudo mais. Porém, daí veio a China, apresentou uma outra função de internet e está roubando o mercado da Starlink, né? E o Elon Musk, além de ter Starlink, tem a Neuralink, né? Tá fazendo aquele chip dele lá. Exatamente. Uma macaco pra jogar. Eu tinha visto uma reportagem, inclusive, outro dia. Na verdade, era um artigo.
falando que o Elon Musk deu um depoimento, né? Falou que a gente está muito próximo de conseguir transmitir a nossa consciência que a gente, como a gente para e viver, e viver, né? E viver para sempre, onde seria atrelado essa consciência seria colocada em algum robô e esse robô ganharia consciência da minha personalidade do que eu era, do que eu sou. Dá medo isso? Isso não Muito seria tão medo. legal. Hã? Isso não seria legal. Eu também não, porque é apenas uma cópia, né? Não é você mesmo. Apesar que Suponhamos que seja você. Você não vai poder comer. Você não vai poder beber. Você não vai poder se aproveitar de nenhum prazer que você tinha anteriormente. vocês já assistiram aquele desenho que se chama Futurama? Sim. Nossa. Aquele desenho é muito Eu já bom. assisti. Quem não assistiu, assista. É um desenho muito bom. Esse desenho Futurama tem as cabecinhas de várias personalidades mundiais que aconteceu durante a história e eles são conservados num vidro com um tipo de objeto lá, que sei lá, aquele tipo que tem lá dentro. E é quase isso, gente. É quase isso esse negócio. A única diferença é que lá é um pouco menos tecnológico, né? Inclusive lá nem eles sabem como funcionava aquele produto, eles só sabiam que funcionava. Então, a visão da Tesla ali é acelerar a transição da energia sustentável e os valores da marca, que é princípios que guiam decisões. Basicamente, os valores é como a gente vê a marca ou a empresa, né? E daí, a partir dessa percepção do público-alvo, a gente designa nossos princípios. No caso da Natura, ali é sustentabilidade e respeito à diversidade. Pessoal, eu acho que para revisão, acho que foi isso. Deu para entender um pouco melhor o que é a diferença de posicionamento de marca, de brand, essas coisas? Certo. Então, o que vocês vão fazer agora, gente? Vocês vão entrar no Classroom de vocês e acessar a atividade de recuperação. Lá vai ter 10 perguntas para vocês responderem, certo? E essas perguntas vocês vão enviar para mim daí lá no Class mesmo, as respostas, pelo menos, né, das perguntas. Todos têm que fazer, porque quem tiver com as atividades completas, se faltar alguma atividade na próxima etapa agora de atividades que a gente vai ter no trimestre, eu posso reaproveitar essa recuperação, tá bom? Alguma dúvida, gente? Olá. Oi, professora. Pode sim, eu só vou fazer a finalização aqui com eles, então, daí a gente libera. Ok, pessoal, aguarde ele finalizar. Pessoal, todo mundo conseguiu entregar a recuperação? Eu entreguei. Perfeito. Camille, outra coisa, você entregou algumas atividades e não estava aparecendo a atividade lá para mim. Depois você pode dar uma olhada? Foi você? Posso sim, professor. Só me envia novamente. Tá bom, então. Eu tenho os arquivos aqui. Tá. Pessoal, até amanhã. Não faltem amanhã, que amanhã também a gente vai fazer uma atividade de recuperação de relações interpessoais, tá bom? E um bom dia para vocês e até mais. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Obrigado.